Ele sabia que você foi escolhido, ungido, preparado e enviado para fazer a diferença. Sim, você foi escolhido para levar no deserto da vida o remédio que sara a ferida, o remédio do amor de Deus, para fazer a obra social, levar o pão para quem está com fome no deserto da vida, para levar o que é do Espírito, levar a água para quem está com sede e sedento, levar a palavra de Deus que preenche o vazio do ser humano. Por isso, olha o que está escrito, Deus falando contigo, é Isaías 61, e versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os corações contritos de corações e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Você sabe o que é que isso significa? Significa que você foi escolhido. Sim, você foi escolhido. Olha o que está aqui nas escrituras aqui, em Mateus 15 e 16. Olha o que está escrito. Está escrito assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Jesus está dizendo que não foi você que escolheu ele que te escolheu. Sim, olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 1 e versículo 5. Antes que se formasse no ventre, te conheci. Antes que saíste da madre, te santifiquei. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe para você ser enviado. Olha o que está em Isaías 61. Você foi ungido pelo Espírito Santo. E quem foi que enviou o Espírito Santo para a terra? Jesus. Jesus foi quem deixou o Espírito Santo na terra, e o Espírito Santo é uma pessoa. Então, não venha me dizer que você está sozinho, que você nunca está sozinho. Jesus não deixou ninguém sozinho na terra. Ele deixou a terceira pessoa da Trindade, chamado Espírito Santo, e ele é uma pessoa. É ele quem sonda o teu coração. É ele quem faz a ligação da terra com o céu. Lá em Mateus 6, versículo 6, quando você entra no teu quarto e fecha a porta e ora, e fala em secreto com o teu pai, que ele responde, é o Espírito Santo quem ora, porque nós não sabemos orar. É o Espírito Santo quem ora, com gemido inexprimível. É ele que faz a ligação da terra com o céu. É ele quem apresenta a tua oração, é ele que ora por você, porque nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo quem nos ensina todas as coisas. Está no Evangelho de João 14, 26. É o Espírito Santo quem nos ensina e faz a gente se lembrar de tudo que Jesus falou. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Lá no Evangelho de João 16, versículo 8. Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram nele. Da justiça porque ele foi para o Pai. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Por isso, preste muita atenção. É o Espírito Santo quem dá os dons e os frutos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Os dons do Espírito, que é o Espírito Santo quem dá. É o Espírito Santo quem dá os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas, capítulo 5, e versículo 22. Então é o Espírito Santo quem dá os dons e os frutos. Que dons e os frutos são esses? São fé, sabedoria, amor, mansidão, domínio próprio. Então esses dons que você tem, essas ferramentas que você tem, que foi o próprio Deus que colocou em você todas as ferramentas, esse dom que você tem, esse talento que você tem, foi Deus quem te deu, ele colocou em você. Sim, ele colocou em você todas as ferramentas. Ele colocou num barro as pedras preciosas, os dons, os talentos em você. Sabe, muitas vezes as pessoas dizem que você não tem estrutura, que você não tem capacidade, que você não vai vencer, que você não vai conquistar. Mas elas não sabem os talentos que Deus depositou em você, as ferramentas que Deus depositou em você, que está em você. Muitas vezes nem você sabe. Nem você sabe que tem fé.
Não é verdade? Você não sabe que tem fé. Para isso você precisa passar por lutas, por vale, por deserto, para você entender que você tem fé e não sabia. É por isso que o comodismo, ele não te mostra as ferramentas, os dons que você tem. Você só vai descobrir os dons e os talentos que você tem quando você passa por dificuldade, por lutas. Que você vai falar, rapaz, eu nunca pensava que eu ia vencer aquele gigante, mas eu venci. Eu nunca pensei que eu ia vencer, derrubar aquelas mulheres, mas caíram. Por quê? Porque você tem ferramenta, você tem talento e dom. Sim, você tem talento e dom. E quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Porque você não está sozinho. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está te ajudando, te fortalecendo, fazendo você crescer, florir e dar fruto. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele está sempre conversando com você. Sabe aquele momento que você fala, rapaz, eu estava conversando ali como se eu estivesse conversando com uma pessoa, mas eu conversando sozinho não é sozinho. Você está conversando com o Espírito Santo. Porque você é morada e templo do Espírito Santo. Ele mora e habita em você. Você nunca está sozinho. Jesus não deixou você sozinho. Ele está com você 24 horas, porque ele mora e habita em você. Sabe, em Isaías, capítulo 61, fala que Deus te ungiu com o Espírito Santo para você pregar as boas novas aos mansos, aos pobres. Com o quê? Com sabedoria, porque é o Espírito Santo que ensina. Você vai fazer o índice. E quem vai abrir a tua boca, quem vai colocar a palavra da tua boca não vai ser você, vai ser o Espírito Santo. Depois ele vai te enviar. Te enviar para quê? Para curar os corações aquebrantados, feridos e vazios. Com quê? Com a palavra de Deus. E como é que você vai pronunciar? Como é que você vai levar a mensagem? É o Espírito Santo que vai colocar palavras na tua boca. Então não se preocupe. Quando Jesus disse vai e não precisa levar nada, não se preocupe. Com o que falar, como agir, é o Espírito Santo que vai fazer isso por você. Por isso não tenha medo, tenha fé. E você vai preencher o vazio daquelas pessoas com a palavra de Deus. E sarar as feridas com o remédio da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem poder para curar, para libertar. Depois você vai proclamar. Você vai proclamar liberdade aos cativos, profetizar liberdade aos cativos. Quantas pessoas não estão aí cativas? Que trabalha, só trabalha, dá um passo para frente, desce para trás, nunca consegue prosperar, crescer, tem nada na vida. Estão sendo escrava, né? Escrava do vício, escrava do trabalho, escravo dos remédios, escravo da ansiedade, da depressão. Então a palavra de Deus tem um poder para te libertar do cativeiro. Porque em João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Jesus. Ele é a palavra, o verbo que se fez carne. E proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Quantas pessoas não estão aí presas? Pelo vício do álcool, da droga, prostituição, mentira. E muitas vezes essas pessoas não têm força para se libertar. Muitas vezes as pessoas até julgam, fulano e tal não deixa isso porque não quer. Não é porque não quer, é porque ela não tem força para deixar. E ela precisa de ajuda, de intercessão, de oração, de acompanhamento. Porque essas pessoas não conseguem, porque elas estão presas, acorrentadas, pelas forças espirituais que existe, que é real. Entendeu? Então, pegue muito a visão. É o Espírito Santo quem vai morar em você. E é Ele quem vai fazer você abrir a boca. E aquilo que você não sabia fazer, você passa a fazer. E você vai ficar admirado. E muitos vão olhar para você: eu nunca pensei que você tinha esse dom, esse talento. É o Espírito Santo na tua vida.
E você vai ser enviado por desertos da vida para levar a palavra que cura, que sara, que alegra, que gera energia para dar felicidade. É o Espírito Santo que vai te dar sabedoria para você fazer a obra social, levar o pão que alimenta o corpo, e também levar a palavra, o pão que alimenta a alma, o espírito. Você vai levar a mensagem de Deus que cura, que sara, que liberta, que faz as pessoas prosperar e ser felizes nessa terra. Você vai levar a palavra, a mensagem que salva, que liberta e leva para o céu. E por mais que muitos te abandonem, deixe você sozinho, não se preocupe. A companhia do Espírito Santo é suficiente, porque ele não é qualquer um. Ele é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o teu amigo, o Consolador, que habita e mora em você. Você crê? Você crê nessa mensagem? Você crê que o Espírito Santo vai te renovar, te dar sabedoria, vai te dar fé, amor e ânimo, e a tua vida nunca mais será a mesma? Sabe por quê que a tua vida nunca mais será a mesma? Porque o Espírito Santo vai começar a agir. Ele vai começar a fazer você florir, dar muitos frutos. E muitos vão olhar e ver os teus frutos. Você crê? Então segue aí meu canal, curte, comente, compartilha. Chama Márcio do Fogo.